Olá, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Esperar o Insta avisar aí as pessoas, para as pessoas começarem a entrar. Que bom ter vocês por aqui. Boa noite. Boa noite, Denise, Marcela, boa noite. Vou esperar a Denise pedir para entrar. Daí eu chamo ela e a gente... Opa, já tá chamando aqui. Vamos lá, aguardando a Denise então entrar. Oi, Adelino. Oi, Marcela. Oi, Davi. Oi, obrigada, filho. Chegou! Oi, boa noite, Denise. Boa noite, tudo bem? Deixa eu virar um pouquinho aqui. É, Tudo bem. como Tava é que esperando. tá? A Tava imagem, te... o som, tudo ok? Tá tudo ótimo. Pra mim Tá, tá, tá para mim muito bem. também, para mim também. Muito Então bom. vamos lá. Ah, minha amiga Lúcia está chegando. Florzinha. Beijo. Então, eu começo me apresentando um pouquinho, né? Sou Juliana Schmitz, sou terapeuta sistêmica. Eu trabalho com constelações familiares, com a comunicação não violenta e com o Petro, atendendo individualmente, em grupo, empresas, onde tiver família, pessoas e sistemas, é um ótimo campo de trabalho. Estou promovendo, né, 5 lives nas sequências aí da semana, já começando na semana passada, para falar de sexualidade. Desde o âmbito do corpo, né, do corpo físico, sentimental, emocional, energético e espiritual. Na semana passada, eu trouxe uma nutricionista para falar sobre os alimentos que ajudam a nossa libido, né, Denise? E hoje eu trago a Denise, né, que é uma terapeuta tântrica, para falar sobre o Tantra, né, que desperta tanta curiosidade, né, por ser um conhecimento milenar e, ao mesmo tempo, tanto preconceito. Então, eu estava esperando muito por essa live para que a gente possa levar, né, ao público um pouco mais sobre esse conhecimento, falando sobre o que é o Tantra, o que não é o Tantra e como, né, que ele pode nos ajudar terapeuticamente. Então, te convido a te apresentar, Denise. Obrigada por ter aceitado essa noite. Oi, Juju! Muito obrigada pelo Enquanto o pessoal convite. está entrando. Então, eu também, o Tantra, você falou que você está trazendo terapeutas, né? Pessoas que vão falar sobre a sexualidade a nível emocional, mental, espiritual. O Tantra abrange todas essas áreas. Muito prazer, eu sou a Denise Preimadur, meu nome é Denise, é de batismo, e o Preimadur é nome espiritual, quer dizer suave amorosidade. Quando você tem um nome espiritual, é porque você deixa o passado e você assume esse novo nome com a intenção de você crescer espiritualmente, né? Eu busquei isso a minha vida inteira, porque eu sou professora de yoga e sou terapeuta tântrica. Então, eu fiz a minha primeira formação de yoga, eu tinha 18 anos. Então, a vida toda eu trabalhei com autoconhecimento e com empoderamento, né, das mulheres, principalmente mulheres, porque são as que mais procuram. Não que os homens não venham, mas a maioria são mulheres, né? Então, eu como terapeuta tântrica e professora de yoga, eu ajudo as pessoas a ressignificarem a relação com o seu corpo, com a sua sexualidade, despertando e empoderando essa pessoa no seu prazer, né? Através de vivências, de cursos, de aulas, de terapias online, presencial, né? E é isso que eu faço, tenho feito a minha vida toda. É, eu entrei no Tantra, se eu vou dar um depoimento, né? Como que eu cheguei no Sim. Tantra, porque no Yoga eu estou há 36 anos e no Tantra eu estou há 6 anos. E eu tive, há uns anos atrás, eu tive um término de uma relação e eu entrei em depressão.
E daí as pessoas, meu Deus, mais uma professora de yoga entrando em depressão. E eu entrei mesmo, fui assim no fundo do poço, fiz muita terapia, o yoga me ajudou demais, porque o yoga para mim é a minha coluna vertebral, né? Me mantém. Mas eu fazia terapia e a cada 2, 3 dias as coisas voltavam naquela dor, naquele sofrimento, até que eu fiz contato com um curso que se chama O Caminho do Amor, que é um retiro tântrico, né? E eu fiz esse retiro num final de semana. Eu já estava vendo algumas coisas sobre Tantra, alguma formação, né? E depois desse retiro, eu voltei assim, eu passei 10 dias sem chorar, 10 dias em alto astral, né? E eu pensei, é agora que eu vou. E, na verdade, eu entrei para fazer essa formação para eu me curar. Eu não imaginava que eu ia me tornar uma terapeuta. Mas Entendi. os resultados foram tão fascinantes comigo e tão rápidos que em questão de 4, 5 meses eu já tinha saído do papel de vítima, né? E já era dona da minha vida. Em questão de meio ano, digamos assim, eu assumi a minha identidade como pré-imadura, né? E eu decidi que eu queria levar essa mensagem para o mundo, semear essa mensagem, até porque a sexualidade é um tabu muito grande para nós aqui no Ocidente, né? E como professora de yoga, se imagina, 36 anos atrás, eu ensinando yoga numa cidade do interior que foi Timbó, né? Eu fui precursora. E eu vejo que hoje, com o Tantra também, eu estou sendo precursora em semear uma nova visão em relação aos corpos, em relação ao nosso prazer, em relação à nossa sexualidade, né? E aí que eu resolvi me tornar uma terapeuta tântrica e hoje eu uno todas as ferramentas que eu tenho, né? São 36 anos que eu faço cursos de autoconhecimento, me aperfeiçoando, sagrado feminino, enfim, um monte de coisas. E aí hoje eu ajudo as pessoas. E estamos aqui, então, para trazer uma visão do Tantra, né? Porque nós estamos falando de uma filosofia que se coloca assim de 5 mil a 8 mil anos para trás. Era Nossa, uma, era uma sociedade que viveu no noroeste da Índia. Tantra vem da Índia, né? Vamos dizer assim, vamos colocar 5 mil anos atrás. Era uma sociedade não guerreira que viviam de forma meditativa e acreditavam que nada poderia ser reprimido. Por isso é sensorial, é comportamental e também é matriarcal. O Tantra, eles reverenciavam. Esse povo que viveu lá nessa região se chamavam Dravidianos, os Drávidas. Né? Depois, com a invasão da Índia, os arianos começaram a chegar e começaram a reprimir e a escravizar esses dravidianos, né? E aí essa sabedoria toda que estava ali nessa região, nesses povos, ela acabou sendo reprimida, mas ela não desapareceu. Ela continuou sendo passada de mestre para discípulo, de boca a boca, porque não existia escrita ainda naquela época, não existiam os textos, né? E eu acredito que os primeiros textos tântricos começaram a aparecer pelo século XII, se eu não me engano. Então, essa sabedoria toda está chegando até nós em um momento muito propício, né? E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que nós estamos falando de sexualidade, lá na Índia, o sexo para eles é sagrado. Então, nós estamos falando de um ponto de vista sagrado. Para nós, o sexo é profano, né? O Tantra acredita que você pode ter uma comunhão com Deus, com o universo, com o que você acredita, usando o corpo físico, usando o teu prazer, sem reprimir, né? Ao passo que nós aqui no Ocidente fomos educados e através da religião e da educação, tudo é pecado, tudo é proibido, tudo é feio, tudo é sujo. E para eles, pelo contrário, né? Então você consegue atingir essa
conexão com o divino usando a sexualidade. Mas daí o que aconteceu? O Tantra foi andando, 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 e aí nós tivemos um movimento que se chama o Neo-Tantra, que chegou, daí o Tantra chegou aqui no Ocidente, lá pela década de 50, 60, e essas pessoas que trouxeram o Tantra para cá, eles trouxeram e já começaram com distorções, colocando apenas como sexo. Então, como hoje, quando você fala, eu sou terapeuta tântrica, as pessoas, meu Deus, altas orgias, altas surubas, né? E é uma loucura a maneira como as pessoas encaram os profissionais que trabalham com a sexualidade aqui, né? Confundindo a gente com garotas de programa, né? É um tabu que a gente precisa quebrar, né? É uma mentalidade, por isso que eu acho que eu estou nessa base aí, educando, né, Juliana? Então, esses ensinamentos foram passados e chegaram até aqui no Ocidente, e daí no movimento do Neo-Tantra foi adicionado, tipo, o Rebirthing, o Primal, as meditações ativas do Osho, a bioenergética, né? Todas essas terapias foram colocadas no Neo-Tantra. E a massagem tântrica também, porque a massagem tântrica, ela não é lá daquele tempo dos dravidianos. Ela é agora, ela é de agora, de 1980 e alguma coisa. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho sobre ela. Então, me perdi. O Neo-Tantra. Então, ele chegou agora, né? E aí as pessoas acabaram deixando a parte do Tantra que é de ritual, que é sagrado, e achando que o Tantra é só sexo. Ô, Denise, mas então, qual era a característica do Tantra antes do Neo? A característica era... ele continua sendo Sim. sensorial, comportamental, desrepressora e matriarcal. Comportamental é uma ciência comportamental porque o Tantra ele vivencia, é prática. O Tantra não é teoria. Você não precisa estudar, você vive, você usa o caminho do coração, certo? Que Vamos fazer, práticas, por exemplo, assim, dá então, alguns exemplos de umas práticas pra gente. práticas de Neo-Tantra hoje, porque, né, vamos colocar assim, porque o Tantra mesmo é ritual, é meditação. Ok? Então, E essa é uma daí, prática. na parte da sexualidade que eles usavam, eles tinham o ritual que se chamava Maituna, que era um ritual de união sexual. Esses povos lá usavam isso para atingir um objetivo espiritual e não sexo. Então, existia todo um ritual, toda uma preparação tanto da mulher, do Shiva e da Shakti, né? Que nós chamamos no Tantra, que é o masculino e o feminino. Né? Existia toda uma preparação, existia uma dieta, existia meditação, purificação, é cheio de detalhes. Né? Então, isso é do Tantra. Agora, o que nós usamos hoje como terapia, que é do Neo-Tantra, então nós usamos a respiração, o som, o movimento, a meditação, as meditações, principalmente as meditações ativas do Osho, que foram especialmente trabalhadas para nós ocidentais, e a massagem tântrica. A massagem tântrica tem uma história bem curiosa, que quem criou a massagem, que nós chamamos... essa peça masculina, o pênis, se chama lingam. Lingam. E no Tantra nós chamamos de lingam massagem. A feminina, a massagem feminina, isso daqui para nós se chama Yoni, que quer dizer espaço sagrado. Esse daqui, coluna de fogo, coluna de ferro. Então,
a massagem Yoni e a massagem Lingam, elas foram criadas agora na década de 80, quando houve aquela epidemia de AIDS nos Estados Unidos, pelo Joseph Kramer, que é o criador do Sexological Bodywork, que é uma formação de educação somática, educação sexual somática, que está acontecendo no mundo todo, né? E aqui no Brasil já tem alguns sexólogos assim também. Então, quando deu essa epidemia de AIDS nos Estados Unidos, as pessoas estavam morrendo, era assim, enterros toda semana, 2, 3 pessoas, muitos. E as pessoas estavam deixando de se tocar, não tinha mais intimidade. Então, ele criou essa massagem, a Lingam massagem. Depois ele teve uma mulher, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que daí ele desenvolveu essa massagem, a Yoni massagem, que é no feminino, que ele desenvolveu com ela, tá? E aí que apareceu a massagem tântrica, tá? Ela não vem lá de 5.000 anos atrás, porque na verdade aquelas pessoas, elas eram extremamente livres. Não existia o patriarcado, né? Quando os arianos começaram a invadir aquela região, é que foram instituindo o patriarcado, e como eles honravam a mulher por ela procriar, por ela trazer uma vida, por ela nutrir essa vida, né? Então, isso começou a ser deixado de lado e começaram a valorizar o guerreiro conquistador. E aí, então, os arianos foram conquistando a Índia, os dravidianos foram sendo escravizados, esses rituais todos que eles tinham, esses rituais tântricos, foram ficando mais escondidos, mas sobreviveram até hoje por conta, né, do mestre discípulo, dessa que a gente chama de parampará, né? Que você vai passando essa linhagem, né? E chegou até nós no Ocidente, através de pessoas que foram para a Índia, pesquisaram e trouxeram distorcido, porque o que acontece? Quando você toma consciência dessa parte da sexualidade, por exemplo, lá na Índia, nós, no Ocidente, extremamente reprimidos. O que acontece quando você se depara, por exemplo, com um ritual de Maituna, que é um ritual sexual? Nossa, você fica louco, você, né? E aí trouxeram isso totalmente distorcido, né? Por exemplo, o que é do Tantra, que é lá da antiguidade? A palavra Kundalini, que é a energia sexual criativa, que é chamado de libido para nós ocidentais. O conceito de chakras, que são esses pontos de energia que nós temos milhares, mas ao longo da coluna, os principais. O conceito de yin e de yang, de polaridades, porque o Tantra acredita que você tem que equilibrar essas polaridades de masculino e feminino, positivo e negativo, para você chegar no um. Os nadis, que são o mais conhecido são os meridianos, né? Então, nós temos os nadis, então tem toda uma fisiologia sutil que esses grandes meditadores, esses grandes sábios, conseguiram atingir um grau tão evoluído que, através de estados meditativos, eles viram tudo isso e eles criaram toda essa ciência e que hoje é comprovado cientificamente, né? Os nadis ou os meridianos, os chakras, os campos de energia e tudo isso, né? Está sendo tudo comprovado que esses caras, por intuição, por estados meditativos, estados expansão de consciência, conseguiram captar, né? Ou seja, todas essas terapias que elas eram muito ocultas, né? Porque justamente não tinham registros, não eram documentadas e também a gente não tinha internet, era em outro momento. Era tudo muito oculto, hoje passa a ser comprovado, né? Então, e aqui no Ocidente a gente tem muito essa necessidade dessa comprovação, né? Eu acho que
Acho que isso também acaba trazendo esse preconceito em relação à massagem tântrica, porque a nossa mentalidade, a nossa mente é uma mente material, né? Então, ela só consegue perceber ou avaliar o aspecto físico no material, né? E não o aspecto físico, espiritual, energético, né? A Com gente tem certeza. muito ainda que evoluir nesse sentido, né, Denise? Muito, muito. Para o Tantra, o corpo é um meio de conhecimento, de manifestação dessa energia toda, dos chakras, desse movimento todo que tem do nosso campo sutil para o corpo físico. Né? Então, e uma coisa assim, existe muita repressão. Por mais que o ocidental ache que ele tá tudo muito aberto, você vê a sexualidade extremamente aberta, é tudo muito livre, mas quando você vai ver, é muito reprimido, é muito performance. É muito performance. Temos a pornografia para fazer um desserviço na educação também. Né? Então, as pessoas... Porque, por exemplo, como é que você aprendeu sobre sexualidade e sobre sexo? Uhum, uhum, uhum. Tá? É muito Então, interessante, né? E hoje... buscar essa maneira como esses aspectos surgiram na nossa vida, né? Na terapia que eu trabalho, que é sistêmica, a gente, do Petor, que a gente usa muito as fantasias sexuais para o autoconhecimento, né? Ou seja, na tentativa de buscar, né, Denise, a distorção do prazer. Porque quando o adulto ele sente uma dificuldade na vida de fluir, inclusive no prazer, é na fantasia que foi utilizada a energia erótica da infância que a gente consegue identificar como que esse prazer ele se deu e de que forma distorcida foi interpretado por cada um de nós. Então, a nossa relação com o prazer já começa normalmente com traumas, com opressões, né? Com aspectos de regras rígidas, tabus, moralismos, Sim, e só vão se tornando o, o caminho de uma personalidade que vai ficando cada vez mais limitada para sentir o prazer. Então, eu vejo muito assim a nossa dificuldade de sustentar um prazer negativo na vida e o quanto a gente fica identificado com os prazeres negativos. Da sim. mesma maneira como a gente traz muitas vezes sabedorias como esta e fica limitado a nossas crenças, aos nossos entendimentos negativos sobre isso e não aproveita aquilo que realmente ah, o Tantra e assim outras terapias também muitas vezes, né, podem oferecer. Se veja bem, né, Juliana? É, quando a gente começa a despertar para nossa... Quando você é pequena, que você começa a se tocar, não é nem com intenção de sexo. É porque é Sim, gostoso. Você se tocar é a mesma, é tão gostoso quanto passar a mão na cabeça, quanto fazer um carinho. Mas daí já começa a reprimir ali. Não põe a mão ali, você vai se machucar, é feio, fecha as pernas, menina, se comporte, porque senão você não vai casar, ninguém vai querer você. E aí a gente é reprimido de uma maneira que a gente não pode sentir. Quando você começa a sentir prazer, você não pode. Aí depois de uma certa idade, que você vai ter um namorado, vai casar, aquela coisa, daí você casa, aí você pode sentir prazer. Aí você reprimiu a vida inteira, se você não fez escondido, né? E aí quando você tem a autorização para você sentir prazer, como é que você vai sentir prazer se você começou a ser bloqueado lá na sua infância? sim, E sim. sem contar que hoje, assim, eu atendo muitas pessoas que vieram de abuso, Uhum, uhum, né? É um uhum. problema muito grande. Eu só tomei consciência da dimensão
dessa história de abuso quando eu comecei a estudar sobre sexualidade. Antes disso, a gente não tem noção. Mas é Uhum. impressionante, assim, quando a formação que eu fiz, eu já fiz 2 formações de Tantra. A primeira formação eu tinha um grupo de 105 pessoas. Dessas 105 pessoas, eu tinha, assim, acho que umas 20 pessoas que tinham sido abusadas. E eram pessoas, assim, com 70 anos, que estavam ali, né, nas terapias, perdoando, tomando consciência, lembrando, né? Então, aí eu comecei a tomar consciência do tamanho do buraco que é isso, né? E Inclusive, esse tema está em alta agora, né? Por graças a conta Deus. dos abusos obstétricos que É, estão acontecendo, né? Mas, assim, na minha experiência como terapeuta, eu percebo muito, né? A estatística é de 3 a cada 10 mulheres, né? Que já foram abusadas fisicamente. Mas isso é uma parte, né? Porque o que eu percebo muito também é o quanto o abuso moral, psicológico e uhum, emocional pela criança, ele também é sentido no corpo. E a nossa uhum, mente não consegue dividir muito entre um abuso que é físico e um abuso que é psicológico, moral, emocional. Então, ainda que não teve um toque uhum. diretamente no físico, ele fica registrado, impresso no físico. Tanto que com o trabalho que eu faço, eu convido a pessoa a sentir no corpo e ela muitas vezes dá um nome. É uma sensação de abuso, né? Antes de Sim. voltar a bola para ti, Denise, quero convidar as pessoas que estão participando da live, né? Muitas não vão poder ver, não poderão ver agora, às 20 horas, vários clientes meus, né? Falaram, vai ficar gravado, quero ver depois e tal. Mas eu gostaria de convidá-los, né, a participar com perguntas, justamente para fazer, né? Agora a Denise já deu uma introdução sobre o que é o Tantra, para que vocês possam vir com experiências que já viveram, ou com dúvidas, com curiosidades, né? Que vocês possam registrar as perguntas para a gente ir batendo uma bola aqui. Isso. Denise, Então, eu já tive na clínica vários clientes onde eu achei que a terapia ela pudesse ajudar, né? Mas eu fico muito, muito mesmo. Agora que eu te conheço, com certeza a gente vai trocar uma bola aí, né? Por conta das demandas com os clientes. Mas eu fico muito reticente, né, em indicar muitas vezes ou sugerir o Tantra e deixar que os clientes procurem terapeutas por conta de eles escolherem bons terapeutas. Como escolher um bom terapeuta? então, olha, eu ia falar isso. Falei, Juliana, olha como é que vai escolher um bom profissional, né? Então, hoje existe, no Brasil, existe a Abra Tantra, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Tântricos, do qual eu sou filiada. Então, vocês podem pesquisar. Eu sempre digo para as pessoas, pesquisem primeiro quem é o terapeuta que você vai procurar, pesquisa o currículo, qual é a formação, quanto tempo que a pessoa está formada, que ela está atendendo, se ela tem formação só na terapia tântrica ou só massagem tântrica, porque o que, que acontece? Por exemplo, eu dou curso de massagem tântrica. O meu curso não é profissionalizante, mas as pessoas me procuram porque elas querem fazer um curso de final de semana e elas querem sair atendendo com massagem tântrica. E a massagem tântrica, ela, além dela ser prazerosa, ela também, porque no cérebro, a região de prazer e dor, eles estão muito próximos. Então, muitas vezes a pessoa, durante uma massagem tântrica, vem memórias de abuso, vem memórias negativas, né? E esse profissional tem que estar capacitado para poder atender esse cliente para que não retraumatize. Então, é muito Uhum. importante que as pessoas procurem um profissional, veja se tem informação de pessoas que já foram atendidas por ele, porque eu já peguei pessoas que foram atendidas, já atendi clientes que foram abusados por outros profissionais.
profissionais, entre aspas, entendeu? Porque a energia sexual criativa é uma energia muito potente. E você tem que estar muito centrado, muito trabalhado para você poder conduzir uma sessão tântrica de massagem. Tá? Então, eu sempre peço para as pessoas que investiguem o currículo do profissional, peço informações com quem já fez. Por exemplo, um terapeuta tântrico nunca vai atender nu, nunca vai atender de calcinha e sutiã, nunca vai ter final feliz numa sessão de massagem tântrica. Numa sessão de massagem tântrica, nós chamamos de interagente. Nunca ele vai tocar na gente, é só a gente que vai tocar no interagente. Não existe uma troca. Ah, se ele quiser... Não tem. Porque no início da sessão nós colocamos, nós fazemos os contratos, né? Tudo o que pode e o que não pode durante a sessão, o que pode acontecer e o que não pode. Então, eu antes de começar, eu faço uma anamnese e eu explico tudo que vai acontecer durante a massagem. Olha, vai ser barriga para baixo, barriga para cima, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. E à medida que eu vou fazendo a massagem, eu vou perguntando, que a gente chama de consentimento. Eu posso tocar aqui, eu posso fazer isso? Né? E a pessoa vai me dizendo se ela está preparada, se pode ou não pode. Né? Muito legal isso, né? Porque assim, a gente cresceu não dando consentimentos ou não nos perguntando se estava consentido ou não, e fomos sentindo esse desrespeito, né? Sim. Em nós. Então, é uma oportunidade de passar pelo processo de novo agora como autor, né, daquilo que permite ou não permite viver, né? Sim. Então, é assim que é o meu atendimento e de alguns profissionais que eu conheço, né, que eu me considero uma terapeuta séria, né? É consciente do meu trabalho. Então, esse um trabalho que eu acho que vale a pena vocês experimentarem, porque eu digo assim, olha, eu dou curso, uma vivência de massagem tântrica que dura um final de semana, né? Então, as pessoas, elas chegam de um jeito... Ai, meu Deus, mas vai ter que tirar a roupa. Na massagem tântrica também. Porque se você vai receber uma massagem, você vai ter que tirar a roupa. O terapeuta não tira a roupa. Você, o interagente, sim. Porque agora, se a pessoa tiver muita dificuldade, existe maneira de você começar um trabalho com a pessoa vestida. Né? Até okay. porque depende muito da queixa desse cliente. Sim. Né? Que tu pega na anamnese, né? Isso. Agora, e aí então a gente, nesse curso de massagem, a gente começa... Claro que existe todo um trabalho, né? Existe meditação, existe atividade dinâmica, essa coisa toda, até que a pessoa vai fazer a primeira experiência de massagem. Né? Então, tudo é conduzido e não é assim, não é você chegar lá no curso e tira a roupa. Não é? Então, as pessoas têm muito receio, né, de fazer esse curso, mas no final do curso, as pessoas andam. Porque o que é tirar a roupa? É você tirar as suas máscaras também, né? E à medida que a gente vai perdendo essas máscaras, você vê que não existe uma intenção negativa, uma intenção com segundas intenções, não é? Então, todo mundo termina o curso dizendo, meu Deus, eu podia ficar assim para o resto da vida. Todo mundo tem que fazer essa experiência, porque é fantástico. Você saber a potência que é essa energia sexual criativa. Eu estou falando assim porque, assim, ó, existe a energia sexual criativa, que é a nossa libido, que é a nossa kundalini, né? Que está na base da nossa coluna. O nosso sexo, as relações sexuais também. Essa energia também está ali na base da coluna. Então,
Quando eu falo energia sexual criativa, eu estou falando dessa energia que nós usamos para fazer sexo. Então, essa energia sexual criativa a gente usa para os nossos projetos de vida. Não Sim. só para fazer sexo, mas para os nossos projetos, para colocar em prática os nossos sonhos. Né? E que É um movimento, né? Isso, É uma energia que movimenta, né? No âmbito do realizar, do fazer, do cocriar, né? Tanto que quando a gente fala de plexo solar mais o chakra sexual, que é uma potência de comunicação com esse universo, né? E que só em falar já esquenta, né? De tanta energia que isso gera, né? E a gente mobiliza essa energia movimentando a bacia, movimentando o nosso quadril. Né? E depois você... Porque assim, existe um alinhamento no Tantra que nós chamamos de alinhamento o cérebro, o coração e a base da coluna, que é a parte do sexo. Então, ali nessa base, nós temos a energia criativa, que sobe coluna acima e vai para o cérebro, que decodifica e vem pelo coração. Esse é o caminho do Tantra. E sai pelo coração para a gente agir no mundo. Porque qual é a intenção do Tantra? A intenção do Tantra é que você ative essa energia que está na base da coluna, que você faça essa energia ascender pela coluna e chegue até o cérebro, abrindo isso energeticamente, abrindo todos os chakras, para que você tenha expansão de consciência, para que você tenha um samadhi, um nirvana, a união mística. Que o Tantra usa, então, a união sexual para conseguir isso. Mas também, não só a gente consegue isso... não necessariamente tendo um parceiro sexual. A gente consegue realizar isso sozinha. E para isso, então, tem toda essa parte do Neo Tantra, que é as meditações, a respiração, o trabalho de corpo. Daí eu já associo o yoga junto, né? Ô, Denise, deixa eu aproveitar isso que tu tá falando sobre se despir e tal. Tem mais algumas pessoas chegando ali, Gustavo, Marcelo, o Fernando, boa noite. Olha só, tem uma pergunta de um cliente e a gente está esperando a pergunta de vocês, hein, que estão aqui assistindo também. Comecem a se despir fazendo perguntas. Ele fez a seguinte pergunta, ele não podia estar hoje à noite, e aí ele perguntou o seguinte: o que as pessoas precisam se despir de conhecimento ou de preconceito para conhecer o Tantra? Tem que se despir de tudo. Mas o que tu mais percebe assim? Você tem que deixar, você tem que se abrir para o novo. Se abrir para novas possibilidades. E deixar o preconceito, deixar isso de lado. Porque isso nos limita. Se a pessoa vem cheia de preconceitos, ela não vai fazer nada. Seria, então, se entregar a uma experiência, tipo, vou pular de bungee jump. Isso. Vou me lançar para uma... Daí, escolhendo um bom profissional, né, para ter essa, digamos assim, essa coragem dessa entrega, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, existe uma relação direta do Tantra com a Kundalini? Sim, como eu falei, o conceito de Kundalini é do Tantra, né? Kundalini é uma energia que nós temos na base da coluna, que é a energia sexual criativa. E é essa energia que a gente aciona nas nossas vivências tântricas, né? A gente ativa essa energia para que ela acenda a coluna acima, tá? Para a gente atingir esse estado de união mística, né? De expansão de consciência. Porque para mim, Tantra é expansão de consciência, a definição. Porque a palavra Tantra tem uma série
de significados, porque é uma palavra sânscrita. Então, tem urdidura, tem tecer, tem o acordoamento do sitar, daquele instrumento indiano. Mas, para mim, o Tantra é instrumento de expansão de consciência. É comportamental, porque você vivencia isso no teu dia a dia. É sensorial, porque você procura desenvolver os teus órgãos dos sentidos. E por isso o Tantra hoje ele ajuda muito os casais. Já vamos entrar nessa parte, Juliana, porque por isso que o Tantra ajuda muito os casais, porque o que acontece? Qual é o tempo básico de uma relação sexual para um casal que está assim 5, 10, 15 anos juntos? Questão de 10 minutos, acabou. O marido vira para o lado, dorme, e a mulher fica lá frustrada. Por quê? Porque a mulher, ela precisa de muita estimulação. A mulher precisa de pelo menos 20 minutos de estimulação pelo corpo. Então, por isso a gente desenvolve a sensorialidade, por causa desse tempo, que é o lamber, é o cheirar, é o tocar, né? É escutar palavras agradáveis, é você ter uma visão. Então, você vai despertando os órgãos dos sentidos, porque isso nos torna mais evoluídos também, né? E o que acontece? A mulher, para ela ter uma ereção do clitóris, ela precisa de tudo isso aqui, gente, de meio litro de sangue para ela estar preparada para a penetração. Os homens precisam de 50 ml de sangue para estarem eretos. Então, o Tantra, ele vai desenvolvendo essa sensorialidade, e aí junto com a massagem tântrica, né? Você vai aprender a tocar, você vai despertando o prazer, e também a gente procura tirar o foco de que é só no genital, que tem que acontecer a penetração e a ejaculação. Não. O Tantra, ele prega o slow sex, que é o sexo lento. Porque a intenção do Tantra não é a ejaculação. Tanto é que os homens, vocês que estão me assistindo, vocês sabiam que os homens também são multiorgásticos? É preciso um treinamento para que eles tenham orgasmos secos, que não são os orgasmos ejaculatórios, porque a partir do momento que o homem ejacula, ele está perdendo todas as substâncias nutritivas, porque ele está com o sêmen preparado ali para fecundar, para criar um ser. Então, tudo que ele tem de substâncias boas no seu corpo está ali no sêmen. Então, ele perde toda essa energia. Então, o Tantra, ele prega que você retenha o sêmen por um bom tempo e você vai trabalhando. Então, por isso a gente trabalha respiração, movimento, sensorialidade, né? Para que a mulher tenha tempo para poder despertar toda essa sensibilidade, esse prazer, para que aconteça a penetração. Então, Tantra, a intenção não é chegar lá. A intenção é o caminho. Então, você pode ficar um dia inteiro. Você vai lá, transa um pouquinho, dá uma respirada, sai, dá uma volta, vai lá, continua. Ou seja, aquilo que a gente chama de preliminares para o Tantra é o próprio processo criativo dessa energia sexual movimentando. Isso, já é a relação. Então, assim, primeiro de tudo, olha, por exemplo, melhora a disfunção sexual, melhora a relação de intimidade com o casal. Nossa, eu já tive muitos casais que fizeram curso comigo, que fizeram algum trabalho comigo, que estavam assim nas últimas para separar e fizeram esse trabalho com o Tantra e a coisa resolveu, mudou, melhorou a intimidade. Né? Porque, Denise, o que a gente vê na prática é
os homens, por exemplo, quando tem alguma disfunção sexual ou alguma percepção, né, de impotência, enfim, daí, vindo de diversos lugares, ele normalmente procura um médico, né? Ele normalmente vai no urologista e começa uma investigação, né, no campo médico para ver o que está acontecendo, né? Já as mulheres, elas vão, as ginecologistas e tal, mas aquelas que não vão atrás, elas tendem a se fechar, elas tendem a, né, ficar constrangidas, inclusive, né, às vezes sendo parceiras deste homem, e começam a ficar fechadas, né? Sim. E aí, esse casal ele se distancia muito, ele, né, acaba vivendo uma amizade Sim, sem eros, né? Sem todo isso. aquele poder erótico e sem sexo, né? Então, como que os casais, né, podem realmente, ou seja, esse homem individualmente, essa mulher que se fechou, ou então mesmo como casais, eles podem buscar o Tantra, né? É através de um contato com o terapeuta, marcando uma sessão, é através de marcar uma massagem. Como é que as pessoas chegam, né? Como é que Sim. elas saem de perceber uma curiosidade ou uma necessidade até esse lugar de, ok, estou no lugar certo para cuidar desse aspecto que eu necessito? Sim, vamos começar pelo masculino. Então, o masculino está com problemas. Você sabe que existe, acho que, uma estatística que o homem demora pelo menos 5 anos para ir procurar ajuda, para ir no médico, Uhum, tá? uhum, De reconhecer que ele precisa de ajuda. Se ele vai para o médico, então, primeiro de tudo, a gente tem que investigar as causas. Se é uma causa física, se ele está tomando alguma medicação, alguma coisa, por exemplo, com dificuldade de ereção, né? Então, sim. primeiro vai ter que investigar as causas físicas. Depois, se não tem nada físico, nenhum problema físico, tomara que esse médico também não dê um Viagra ou um Cialis para esse homem, né? Então, aí ele pode me procurar, porque aí existe toda um trabalho para fazer para disfunção erétil, para ejaculação precoce, ejaculação retardada, né? Para essas que são as principais queixas, né? Existe todo um trabalho a ser desenvolvido, tá? Sim. Para a Uhum, mulher, a mesma coisa. Mulheres que têm problemas, primeiro vai no médico, primeiro tem que descartar a parte física. uhum, uhum. Como na Depois terapia. Uhum. Isso, depois vai procurar terapia. Aí chega a minha parte, que daí a gente vai, se é anorgasmia, se é vaginismo, que é dor na penetração. Então, tem todo um trabalho para a gente desenvolver também. Tem tarefa de casa para fazer, porque assim, não é assim, você vem aqui, eu vou fazer uma massagem e vai ficar 100%. É um trabalho a ser desenvolvido junto comigo, mas você vai ter que trabalhar a tua parte também, porque existe aí a parte da respiração, existe toda uma parte mecânica para você treinar em casa para que você consiga tudo isso, né? Ter esse autocontrole, tá? E para É como melhorar. uma dieta, né? Tem que fazer ela depois. Exatamente. É. Então, e assim, o Tantra melhora muito a parte afetiva e sexual do casal. E aí Uhum. você vai melhorando a partir do momento que você tem essa parte bem resolvida, né? Nossa, você tem uma outra vida, né? Você é uma pessoa de bem com a vida, eu vejo assim, né, que quando você está bem resolvida sexualmente, né, você tem orgasmos, que você tá, essa energia, nossa, A uma gente, pessoa que a está assim não gente, quer briga com ninguém, não quer guerra com ninguém, não é? Você tá a paz e gente faz amor. aquela brincadeira das mulheres, né? Veja como a minha pele está, né? Tipo, Eu ia conta para as dizer, amigas. olha a pele, olha os cabelos, né? Você está de bem com a vida. Ô, Denise, mas assim, ó, na prática, por exemplo, um casal, ele quer ir juntos, ele quer ir junto com o parceiro, né? Então, Sim. assim, como é que funciona uma massagem terapêutica quando eles vão em casal? Tá, quando vem em dupla. Normalmente atende eu e mais uma terapeuta Ah, junto, ok.
Eles recebem, se eles querem receber a massagem juntos, então nós duas atendemos, né? Eu não permito que eu faça a massagem e alguém fique assistindo, porque daí já é psicogenia. Então, ou o casal recebe junto, e se o casal tá com problemas, então primeiro a gente faz uma conversa para ver o que que é, e eu dou esse curso também particular. Eu vou, passo um dia com esse casal, dando toda uma parte teórica, uma parte prática, né? Então, a gente passa uma tarde, um dia juntos, né? E a gente vai conversando e vai se entendendo. E aí dou tarefa de casa também, né? Porque eu tenho uma formação de coach de relacionamento e sexualidade. Então, eu tenho essas ferramentas todas para Comportamento. ajudar, né, na relação. E assim, Ô, Denise, tem mais uma pergunta. Estou curiosa. São todas perguntas que surgem no consultório, né? E sim, aí eu acho legal deixar gravado e também você me orientar. Como que no caso de casal, quando é que, por exemplo, esse homem ele aprende a tocar no corpo da parceira e vice-versa? Em que momento que isso acontece? É no curso? É na massagem? Como é que funciona isso? sim. Daí é no curso. Por Daí no exemplo, curso. tem que fazer, quer fazer um Particular curso ou quando tem particular grupo? ou em grupo, né? Tá. Aí vai Então, se é um aprender. casal que ele quer ter mais privacidade, ele quer fazer uma coisa mais íntima, né? Mais dentro da terapia deles, eles podem fazer um curso E só os dois. eu vou na casa do casal. Ah, tá. Eu vou na casa do casal, eu tenho todo o meu material e eu passo o dia com eles. Ah, que legal, que legal. E é muito legal, porque assim, até já assim, aprendendo, né, como, como tocar, né? Porque onde é que ninguém aprendeu? A gente vai por intuição. Mas esse sexo intuitivo é sexo só para acasalamento, é só para procriação, né? Uhum. Hoje a gente busca um sexo prazeroso, né? Então a gente tem que aprender a tocar. E existe todas umas manobras, né, para você tocar tanto no homem quanto na mulher, que vão produzir alongamentos, vai fortalecer musculatura, enfim, são diferentes dos movimentos que você aprendeu na tua masturbação. E o homem também. E o homem, qual é o movimento que faz? Ele só faz esse movimento aqui. Então, a gente tem todo um trabalho de alongamento, né? De fortalecimento dessa musculatura. E isso daí a mulher vai aprender a fazer no marido. E o marido vai aprender a fazer na mulher. Eu fico juntinho, fico ao lado. Ali, primeiro eu ensino, daí eu tenho meu modelo, e daí eu vou ensinando, e a pessoa vai falando, assim tá bom, assim não tá. Até porque é legal para a pessoa se conhecer, porque quando é que as pessoas. Oi, Tere, maravilhosa és tu. Quando é que a mulher tira um tempo para esse tipo de. Se a mulher é casada, as pessoas acham que porque são casadas não se masturbam. Uhum. Pode se masturbar, sim. É muito importante que você se masturbe para você se conhecer, para você saber. É mais em cima, é mais embaixo, aqui é bom, aqui não é bom. Você precisa falar isso. A gente precisa ter essa liberdade com o parceiro. Né? Justamente porque eu acho que como todo processo, né? Assim como o auto-amor, o autocuidado, a autoestima, no aspecto sexual também é auto primeiro, né? Também é primeiro a partir de mim, para depois eu conseguir ter. Então, o que que é intimidade, né? O que que é intimidade conosco, para Sim. então poder ter uma intimidade com o outro? Eu tenho a sensação, né, assim, te ouvindo falar também, que se nós aprendermos
a ter esse nível de intimidade com a gente, nós nunca mais vamos querer uma relação superficial sexual. Com E se nós certeza. não quisermos uma relação superficial sexual, a gente também não vai querer uma relação superficial emocional. Nós também não vamos querer ter uma relação superficial mental. Também não vamos querer ter uma relação superficial espiritual. Ou seja, nós não vamos querer ter uma relação com um parceiro que não navegue entre todos Sim. esses lugares, porque você já não tem mais uma relação superficial consigo. Sim. É muito raso, né? E eu digo que depois do Tantra, as pessoas aprofundam muito o relacionamento, a parceria fica muito legal. Os problemas vão continuar existindo, mas você consegue resolver as coisas. E eu acho que você trabalhando essa energia toda, porque assim, por exemplo, no curso, eu ensino toda a parte da fisiologia sutil. Então, você começa a desenvolver não só a tua sexualidade, mas a tua amorosidade. Sim, porque eu fico imaginando assim, né? Dentro do que eu já tenho de experiência. Quando você toca o outro sutilmente naquilo que é emocional dele, naquilo que é mental dele, você também o toca com esse mesmo cuidado naquilo que é físico nele, né? Uhum. Então, vamos lá, vamos tentar então trazer o contrário. Um casal que está com problemas no campo emocional, que está com problemas no campo de conflitos, brigas, desentendimentos, pensamentos diferentes sobre as coisas, objetivos que não estão muito comuns, né? À medida em que ele vai para o processo de reconhecimento, né, do corpo desse parceiro e do seu corpo, não tem mais como depois chegar e tocar nesse campo emocional e mental da mesma maneira. Sim. Vai ter outro nível de sutileza também, porque a gente é sistêmico, né? Sim. Um aspecto leva ao outro nas nossas relações, né? Ah, eu acho assim, é outro nível aí de relação que começa a acontecer, né? Porque você tá, por isso que eu digo que você está saindo do profano para o sagrado. E aí tudo se torna sagrado. E para as mulheres que têm uma relação difícil com o seu corpo, vamos falar de coisas práticas como, por exemplo, sobrepeso, vergonha, timidez, se acham realmente, sei lá, inconvenientes ou que o corpo não é atraente. Como que o Tantra pode auxiliar nesse sentido, Denise? Alto amor, alto amor. E aí, então, você vai trabalhando começa a nível sutil, e aí você vai aprofundando. Eu tô com uma paciente que ela tem 65 anos, nunca sentiu, teve um orgasmo, e ela queria ter um orgasmo. Ela não se gosta, já teve anorexia, malha, 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 porque ela, né, enfim, porque ela se acha Sim. gorda, ela não gosta do corpo dela. Já são 2 meses que ela está fazendo terapia comigo. Uma transformação tão grande que hoje ela já consegue se olhar no espelho, ela já consegue, ela ainda não passa batom. Eu falei, um dia você vai chegar ainda aqui de batom, porque ela não tem nada de, não se arruma, não tem, como é que se Vaidade. diz? Isso, e vaidade. E hoje até eu atendi ela, nossa, que mudança. O Tantra ele vai transformando, porque você vai trabalhando a energia, você vai trabalhando a energia, você vai trabalhando a Vai energia na liberando cabeça de essa vocês, energia que você vai está limpando, vai entretida. limpando. E o mais legal é que você vai através do prazer. Você não Uhum. trabalha com catarse, com choro, com a coisa triste. Não, você vai através do prazer acessando. Porque provavelmente tem alguma coisa lá da infância. Então, assim, quando a pessoa
por isso é feita a anamnese, porque dependendo da queixa dessa pessoa, eu vou trabalhar em conjunto com outro profissional, com uma Uhum. nutricionista, com uma psicóloga, enfim, né? A gente faz um Uhum. trabalho casado, uma terapeuta Uhum. sistêmica, né? Para ir ajudando um completar o outro. Para cada um pegar no ponto que tem necessidade. Que Isso, legal, Denise, que porque legal. só para você ter uma ideia, por exemplo, uma massagem tântrica, ela derrama na nossa corrente sanguínea dopamina, endorfina, ocitocina, serotonina, assim, absurdamente. Então, Sim. você, depois que você recebe uma massagem tântrica, até uma semana, você ainda está lá naquele áudio. Até eu tinha o meu professor, tinha um professor que foi o Devani Choque, ele dizia assim, ó, não tome nenhuma decisão antes de ser, pelo menos 72 horas depois que você fez a massagem, porque você sai empoderado da massagem, né? E aí eu sempre dizia, não Vai toma nenhuma decisão, assinar. não vai separar antes das 72 horas, não, espera passar. Porque, então, ajuda na ansiedade, ajuda no estresse, ajuda na depressão. Porque você imagina essa carga de hormônios que vai para a tua corrente sanguínea da massagem. Então, você sai empoderada mesmo. Eu tive uma outra cliente que ela veio, ela fez uma sessão. Ela estava morta. E ela saiu no dia seguinte, que ela fez no final do dia. No dia seguinte, ela levantou, ela foi limpar a casa, ela foi cuidar dos filhos, ela foi trabalhar, ela se empoderou e foi para a vida. Como essa que eu Porque falei antes, né? Ela me disse, Denise, eu ressuscitei. Para mim, até agora, de todas as terapias que eu já procurei, foi a terapia que mais trouxe resultado imediato. E por isso que eu digo para você que eu me tornei uma terapeuta tântrica, porque eu me curei muito rápido da minha depressão. Uhum, uhum, uhum. Sim. Né? É, porque olhando para a sexualidade como esse movimento dessa manifestação criativa que nós temos, né? E dessa relação com o prazer, é muito diferente, né? Ou seja, é uma virada de chave Sim, realmente que pode dar na nossa vida, né? Aquele, aquela identificação com a dor, aquela identificação com o sofrimento, aquela identificação com o prazer negativo, né? Ele pode encontrar justamente outro, outro nível, né, de prazer, outra referência de prazer. E à medida que a gente começa a registrar prazeres positivos, outras referências de prazer, a gente começa a imprimir isso no corpo, isso passa a ser isso. uma nova memória que ela vai para o inconsciente. À medida que eu preciso acessar recursos, eu tenho esse arsenal também. Ele vai mudando, a massagem, essa terapia tântrica, ela vai mudando as nossas crenças sem que Inconsciente, você né? precise estar consciente. Porque a energia, ela segue, ela é inteligente, né? Sim, Você sim, coloca sim. uma intenção e ela vai seguindo. Não, e o autoconhecimento que surge daí, né, Denise? Tem. Porque a gente soma, nossa, assim, intensifica tanto o autoconhecimento a partir da mente, né? Vai trabalhando um curso, outro tema, outro conteúdo, nananana, e o quanto nós realmente usamos o nosso corpo para gerar sabedoria, para gerar conhecimento, né? Às vezes eu fico pensando, às vezes eu falo, né, durante as sessões, por que será que a gente vem para essa existência com um corpo se não é para usar o corpo para o nosso processo evolutivo? Não faria sentido nenhum, Então, não é? tá aí o Não faz Tantra para sentido nenhum. comprovar, né? É, Que passa pelo corpo. Tanto é que a gente tem que sair da mente e vir para o corpo, porque o corpo ele não mente. Eu digo, a mente mente descaradamente. Agora, o sim. nosso corpo, quando a gente sabe escutar, ele não mente. A Não, gente só não. precisa silenciar para escutar o corpo. Que a meditação traz, né? Que a Sim, dança muitas vezes traz. Muitos esportes significa isso para tantas pessoas também. Ou sim. seja, o corpo como essa ferramenta mesmo de a gente experimentar, né, todo esse poder que a gente tem, né, para a gente viver e co-criar essa realidade. Tô...
Eu vejo Querendo, tô querendo. a nossa inteligência celular, né? Porque quando você faz uma atitude, por exemplo, faz uma meditação, uma aula de yoga, uma massagem, uma coisa assim, você aciona a tua inteligência celular, Sim, sim, que né? essa sabedoria que a gente já tem, né? Isso. E aí você vai buscando, você começa a enveredar por um caminho, que é o caminho do bem, né? Que eu digo que é o do correto, do saudável. Sim, sim, sim. Que legal, Denise. Eu Adorei, também. adorei essa profundidade que, né, que conseguiu trazer em tão pouco tempo do Tantra, no sentido de que a gente pode realmente olhar isso com olhos amorosos, né? Sim. Com esse lugar do coração. A, adorei a tua explicação dessa energia da base da coluna que sobe até o cérebro e aqui tem uma expansão de consciência, então vai para o coração para que seja justamente usado com amor. Para mim faz todo sentido, porque acho que daí dá outra potência, né? Dá outro significado, né, para essa energia que não é aquele significado que a gente está justamente acostumado a dar. É porque assim, né? Nós ocidentais, nós estamos muito nos três primeiros chakras, que é comer, trabalhar e transar, não é? Sim! Então, o Tantra ele traz para o quarto chakra. Hum, hum, E que foi isso que Jesus veio fazer aqui. é Amai-vos verdade. uns aos outros como eu vos amei. Que é sair Sim. da matéria e vir para o coração, para as faculdades superiores. E é isso que o Tantra faz, é você usar o teu corpo, usar a tua energia sexual para você atingir estados de consciência expandidos. Numa E, sessão. e quantas coisas são do Tantra que a gente não sabe que são do Tantra, né? Ele está na base. Para você ter uma ideia, o yoga é do Tantra. Primeiro veio o Tantra, depois veio o yoga. Sim, sim. Ele é É. o Tantra seria o tronco da árvore. O yoga só é o galho dessa árvore, Uhum. né? Só que o Tantra é o caminho do amor, é o caminho do coração. E o yoga é o caminho do guerreiro, é o caminho da disciplina e do controle da mente. O Tantra é a flexibilidade. E foi isso que eu me identifiquei muito, porque eu antes era só yoga, yoga era disciplina, rigidez, corpo, mente. E o Tantra me deu essa Essa leveza. flexibilidade, assim, essa Vi leveza. você dançando rock no dia do rock. Ah, então. Adoro dançar, porque nos meus cursos a gente dança muito, a gente trabalha muito o corpo. Ô, As minhas Denise, e quando é que é o próximo ah, curso? não Quando tenho é que é o próximo? não tenho nenhum curso em grupo agendado. Oh, tem que Mas, agendar logo. pois é, quando tiver, eu coloco, eu aviso e coloco no meu Instagram, né, para vocês procurarem. Ou então me procurem para fazer o curso particular. Também, né? Que legal, que legal. O último curso que eu dei em grupo foi o ano passado e depois eu não eu dou sempre junto com uma outra terapeuta, com a Charlene, e aí nós não fizemos mais, a gente acabou estando com outras coisas e a gente acabou deixando. Mas Sim, está sim. começando a amadurecer aí um próximo curso. Que bom, que bom. Vamos colocar essa intenção. Sim, Eu fico assim, imaginando aqui como nós poderíamos dar uma outra conotação, né? Mudar tanta forma destrutiva como o sexo é usado hoje, nesse patriarcado, nessas relações de desrespeitos, de desigualdades, né? Seria como a gente realmente entender essa igualdade e esse sentido, né, que esse corpo tem na nossa vida, né? sim. Honrar, Denise, amar, respeitar. Mas primeiro de tudo, amar esse corpo. E se amar, se
tocar. Sim, sim. Muito bom. Bem, as pessoas ficaram mais ouvindo do que falaram, né? Mas acho que normal se tratando desse assunto. Eu Sim, quero agradecer, então, a presença de quem está aí nos assistindo. Muito obrigada. Se péssimo. vocês perceberem que esse conteúdo pode fazer aí bem a outras pessoas, eu convido vocês a compartilharem. E, Denise, queria te agradecer, né, por ter aceitado o convite, ter ficado aí essa hora e 10 já falando, né, deliciosamente sobre esse assunto, que claramente tu és apaixonada, né? E que a gente possa ter outros bate-papos como esse, né? Talvez Porque até tendo contigo aí uma pessoa que tu tratou, que tu teve a oportunidade de trabalhar para algum depoimento também, assim, no sentido de incentivar, né, as pessoas que precisam se despir dos seus tabus, se entregar com mais naturalidade para essa experiência. legal. Então tá, eu também, olha, agradeço o convite, me senti muito honrada de estar aqui com você, de poder falar do Tantra, né? De poder expor o meu pensamento, que não é meu, que vem lá de 5.000 anos atrás, né? Estou fazendo a minha parte e estou sempre aberta para quem quiser fazer uma conversa comigo, fazer uma sessão comigo e uma live com algum outro assunto. As pessoas podem sugerir também algum tema e a gente conversa. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Tchau, Namastê. pessoal. Até semana que vem. Tem mais. Beijo, Tá bom. Denise. Tchau, Tchau. tchau.